Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a disciplina de História. Lembrando que nós estamos estudando sobre a imprensa ainda, certo? E suas diferentes características dos seus diversos tipos de imprensa que existiram, certo? Hoje nós vamos estudar um assunto muito importante, que foi lá na página 254, que foi um período de repressão. Que período foi esse? Ainda foi o período da ditadura militar, em que o governo ele era caracterizado por ser autoritário e repressivo. A imprensa ela era perseguida porque ela não podia expressar a sua opinião. Então, como não podiam expressar a sua opinião, começou a acontecer o que nós chamamos de censura à imprensa, certo? O que acontecia? Os meios de comunicação, para serem impedidos de expor a sua opinião, eles começavam a ser perseguidos, impedidos de publicar muitas vezes as suas matérias. Quando não eram impedidos, a sua matéria era alterada. O que estava escrito não podia ser escrito. Então, porque falava mal do governo, ou porque faziam críticas, ou porque davam sua opinião. E aí, os meios de comunicação, eles acabavam sendo meio que cortados, não tinham a sua publicação, certo? Porque justamente os meios de comunicação, a imprensa, entre elas, era um meio que se tinha para expressar, para dizer que estava insatisfeito com o governo autoritário e repressivo. Então, já que nos meios normais, nos grandes jornais, não podia se ter essa denúncia, o que foi que aconteceu? Criou-se a imprensa alternativa, que era um espaço especificamente para esses tipos de denúncia, que falavam sobre o governo ditatorial, que ele era criado justamente para escrever críticas, né? E também nessa imprensa alternativa havia muitos debates entre várias pessoas que também não concordavam com esse regime militar. Então, qual era a característica da imprensa alternativa? Olha só, essa imprensa utilizava humor e recursos como charges e entrevistas para divulgar ideias contrárias ao regime militar. Para burlar a censura, muitas críticas eram feitas de modo disfarçado. Um dos principais jornais alternativos foi o Pasquim, criado em 1969. Professora, mas por que eles tinham que fazer uma crítica disfarçada? Porque as pessoas eram presas se falassem mal do governo. Então, por isso que nós dizemos que eles eram censurados. Muitas vezes, nesse período militar, muitos cantores, muitos artistas, eles queriam expressar essa crítica, queriam expressar essa insatisfação ao governo através de suas músicas, através de suas composições. E se você for buscar na internet, você vai fazer uma pesquisa, você vai observar que muitos cantores de hoje, que são da época da ditadura militar, eles foram presos porque eles colocavam em suas composições críticas ao governo militar. Então, por isso que o jornal, a imprensa alternativa, era uma imprensa que criticava disfarçadamente, através do humor, através de charges, ok? Então, o que nós podemos observar com o período da ditadura militar? Que as pessoas, elas perderam o direito, elas não tinham o direito de liberdade de expressão. Elas tinham que viver em um mundo fechado, guardar para si aquilo que estavam insatisfeitos. Olha só, a importância da liberdade de expressão, lá na página 255. Com a censura e repressão vigente na ditadura militar, a população perdeu o direito de liberdade de expressão. Você já parou para pensar na importância da liberdade de expressão? Viver uma sociedade onde é proibido se manifestar é muito ruim, pois perdemos o direito de emitir a nossa opinião e de ser ouvido. Atualmente, a liberdade de expressão é um direito garantido por lei no Brasil. Não podemos esquecer, porém, que ao expressar as nossas opiniões, nós devemos sempre respeitar as outras pessoas, tomando muito cuidado para não praticar nenhum tipo de discriminação e intolerância. Então, daí você já observa a mudança que se teve em diferentes épocas, da ditadura militar para o período que nós vimos hoje. Antes, as pessoas eram silenciadas. Hoje, nós temos o direito de liberdade de expressão.
Claro que, como diz no texto, você não pode falar qualquer coisa agredindo as pessoas. Você tem que ter respeito, você tem que ter cuidado com as palavras que você vai usar, certo? Porque em uma determinada palavra você pode estar cometendo um ato de discriminação. Então a liberdade de expressão também ela tem que ter os seus cuidados. Só que o período militar, ele não durou para sempre, ele terminou. E com o fim da ditadura militar, a imprensa passou a ter mais liberdade para publicar as suas opiniões. E é aí que entra o papel da internet, porque ela colaborou muito para esse processo. Lá na página 256 tem a imprensa e a internet. Na década de 1990, com o desenvolvimento da internet, a imprensa passou a utilizar intensamente esse novo meio de comunicação. Muitos jornais, além das edições impressas, começaram a ser publicados em edições digitais. Além disso, diversas publicações novas passaram a circular apenas no meio virtual. Olha só, se você for observar, você vai se fazer uma pergunta: professora, mas cadê esses jornais impressos? Com o passar do tempo, tudo isso mudou. A internet ela veio revolucionar e hoje a notícia, grande notícia, ela se espalha justamente pelos meios de comunicação virtual, seja Facebook, seja jornal, seja pelo YouTube. Vários meios de comunicações virtuais fazem com que a informação, a comunicação, ela se torne mais rápida, em uma velocidade incrivelmente rápida, ok? Então, olha só, na página 56 você tem aqui duas imagens. A primeira é o e-mail e a segunda você tem aqui que vários grupos da sociedade criaram seus próprios canais de publicação de notícias e de comunicação com a população. Então você vê aqui dois tipos de meio de comunicação direcionados à internet que fizeram com que muitas pessoas pudessem expressar a sua opinião e se comunicar em tempo real também e com uma velocidade incrível, certo? Então olha só, tem uma pergunta: você percebeu como a internet vem contribuindo para aprimorar a imprensa? Depois, devemos ficar atentos, porém, quanto às fontes da informação que acessamos na rede. Por quê? Você já deve ter ouvido falar em fake news. Às vezes, muitas informações que chegam até a gente não são verdade, não são oficiais. Então, nós também temos que ter cuidado com as informações que vêm da internet. Ela traz coisa boa? Traz coisa boa, mas você deve estar atento a tudo que ela também pode causar de ruim. Agora, depois de conhecermos todos os diversos tipos de imprensa, certo? Você vai fazer como dever de casa a página 257, certo? E depois você vai passar para a página 275 e 276, certo? Na página 257 você tem apenas a questão de número 1, onde é uma interpretação de um texto ainda sobre um regime militar. Na página 275, você vai resolver apenas a questão de número 1. E a questão de número 2 você não vai resolver, que seria uma pesquisa em revistas que você deveria fazer. Então, não vou pedir para que você faça a questão de número 2, apenas a questão de número 1 da página 275. Na página 276, você tem duas questões, a 3 e a 4. Entre elas, você tem aqui na questão de número 4, reflita sobre isso, que imagine que você está participando de uma campanha para incentivar as pessoas a consumirem conscientemente. Reflita sobre isso e desenhe a seguir um cartaz para a sua campanha de conscientização. Você pode escrever pequenas frases, desenhar ou até colar algumas imagens ou revistas. Então, na questão de número 4, você vai usar a sua criatividade sobre uma campanha de conscientização. Então, o dever de casa é bem simples e é bem legal de se fazer. Então, agora é hora de praticar e fazer o seu dever de casa, certo? Bons estudos e tchau, tchau!